aqui, esse dia abençoado, né? Beto, o seu bom dia, por gentileza. Bom dia a todos, mais um programa, graças a Deus. Hoje nós temos aqui nosso amigo Marcelo Pena Torini. Ele é advogado especialista em direito médico e odontológico. Bom dia, doutor. Bom dia, Beto. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente consiga aí bater esse papo focado nessa área de atuação tão nichada da advocacia. E estou aqui para esclarecer o que vocês precisarem sobre essa nossa área aí, querida. Legal, legal. Bacana, doutor. Conta um pouquinho, quem é o doutor Marcelo, para quem não conhece? Eu sou advogado, sou aqui de São Paulo, capital, nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, no bairro do Tucuruvi, na Vila Guilherme, Vila Gustavo. E hoje meu escritório, a Dami Gaspar e Torini, somos em 3 sócios, nós estamos também localizados ali perto do Shopping Tem Mais, também ali no Tucuruvi, né? Perto do Mercadão do Tucuruvi. Atuamos na área empresarial e com algumas vertentes da advocacia mais nichada. Por exemplo, a minha área é a área de direito médico empresarial e nós temos a área empresarial geral também, administrada pelo meu sócio Tiago. E também temos o setor de família, sucessões e planejamento com a minha sócia Patrícia. Então, esse sou eu. É que mexe com os holding. Também. Bacana. Exatamente. Legal. Pilar, faz as perguntas. Vamos lá. Doutor, essa é uma área muito específica do direito, né? O direito médico, né? Eu sou sincero, não tinha ouvido falar ainda, né? Obviamente que quando o médico comete um erro, ele tem o direito à defesa, Exato. né? Mas a especialização, assim, isso tem em faculdade? Um novo profissional de direito, ele consegue encontrar esse caminho? O que o senhor tem para dizer para nós desse... Vamos lá, né? A faculdade em si não tem esse tema tão Ainda, né? explícito, tão nichado quanto o direito médico odontológico da saúde. Alguns professores da área civil comentam sobre isso, essa particularidade, a necessidade de um advogado entender essa área de atuação, mas isso é depois da faculdade. O profissional que deseja atuar no direito médico e odontológico, direito da saúde, ele tem que entender que é uma área muito peculiar e precisa se especializar. Ele precisa de um amparo técnico. Sim. E, para isso, sim, tem cursos voltados ao direito médico odontológico, direito da saúde, que o profissional sai capacitado para atuar no setor. Porque é um setor muito amplo, né? Você pode atuar tanto em prol do profissional, assim como em defesa dos pacientes. Ou você pode criar compliances para estruturas maiores, como hospitais, como clínicas de grande porte. Então, isso demanda do profissional a sua especialização. E agora, recentemente, algumas faculdades, algumas universidades abriram programas de mestrado na área. Então, hoje eu faço mestrado na área de direito médico e odontológico. Pode falar o nome da faculdade? Pode. Na São Leopoldo Mandique, em Campinas, né? Você pode falar o nome de todos os Perfeito. parceiros seus. Perfeito. Então, a São Leopoldo Mandique, em Campinas, tem a primeira turma específica do direito médico e odontológico. Nós já estamos na metade do curso, na metade do mestrado. E é aí que a gente vê a necessidade de aprofundar Sim. sobre o tema, né? O tema não se esgota, ele só se expande, Com certeza. né? Então, a especialização, ela te dá uma base. Quando o profissional sai da especialização e ele ainda não se sente satisfeito com a matéria que ele adquiriu ali, com o conhecimento, ele precisa ir além. Então, certeza. tem curso, eu fiz curso também fora do Brasil, já fiz um curso na Universidade de Coimbra, em Portugal, que é uma experiência importante também. A Universidade de Coimbra tem uma parte dela destinada ao direito da saúde, é muito importante. Ela tem bem posicionada no cenário mundial, com grandes expoentes da advocacia lecionando por lá. Então eu fui construindo essa minha trajetória sempre pensando em angariar técnica. Porque hoje a gente ouve, não só na área do direito médico, né? Mas em diversas áreas do direito, a pessoa fala, eu sou especialista
em direito tributário, eu sou especialista em direito médico. Mas será que esse profissional está se capacitando ou ele está simplesmente se autodenominando especialista? Porque tem uma diferença muito grande. Bastante grande. Né? Então, E no resultado do julgado é que o cara descobre, Com né? certeza. O cliente. Quando a coisa sai da casca do ovo, Sim. isso em qualquer ramo na advocacia, quando você mergulha num setor, você percebe que as coisas podem sim fugir do controle. E fugir do controle quer dizer prejudicar o seu cliente. Então a dica para o pessoal que está começando nessa área e em outras áreas do direito é vá atrás de uma qualificação técnica, invista. Sim. É um investimento. Custa caro? Custa caro. Mas o retorno... Uma ferramenta no seu trabalho, né? Exato, é uma ferramenta que ninguém te tira. O conhecimento é teu. E você, obviamente, vai melhorando o seu currículo. Né? Não adianta também esse pessoal que sai da faculdade com 20, 21 anos, 22 anos, achar que vai dominar o mercado. Não é assim que funciona. Né? Comece fazendo, às vezes, até trabalho pro bono, que a gente chama, né? Não cobrando, para aprender, sendo claro com o seu cliente. Olha, eu não conheço muito da matéria, mas vamos estudar junto. Foi assim que eu comecei. Sim. Né? Para você atuar na área do direito médico, você precisa entender as peculiaridades da área. É muito perigoso. Se você não conseguir entender o que faz o médico, aonde ele tem o problema, você não vai conseguir nunca defender ele, né? Exatamente. Eu tenho um colega, advogado também, e a atuação dele principal é em direito de aviação. O que ele foi fazer? Ele foi tirar o brevet. Olha aí que bacana. Né? Ele só não fez as horas de voo, né? Que aí o avião que ele estava treinando caiu, não com ele, graças a Deus, né? Entendeu? Mas o nível de dedicação para obter o conhecimento, e como o senhor bem colocou, para todas as áreas, né? Se a pessoa só fica no básico, obviamente que não vai ter capacidade de atender, vamos dizer assim, as especificidades. Ainda mais nessa área, porque a medicina ela está tão dinâmica, né? Sim, muito. Eu fiz uma cirurgia no joelho e foi usada uma técnica que a ANS não cobre, que é o PRP. Né? Faz tempo, graças a Deus, que eu não vou atrás do médico para ver isso aí, mas daqui a pouco vai precisar de novo por causa da artrose. E aí ele estava explicando que, né, existe um conflito, né? Porque é uma técnica que gasta muito pouco, então nesse conflito você não consegue obter do poder público a licença, o uso, né? Que assim, por exemplo, você tem um remédio, a ANS vai lá e libera o remédio. Essa técnica ela não cobre, não sei se o termo técnico é esse, né? Nós temos aí agora as notícias não param de chegar por todos os lados. Mesmo quem não quer ler esse tipo de notícia acaba ouvindo. Sim. Olha, negou uma cirurgia, meu convênio negou uma cirurgia, negou um procedimento, negou um medicamento. E isso, o advogado especialista em direito médico, mais nichado dentro da parte da saúde suplementar, pode te ajudar. Sim. A saúde suplementar é muito complexa. Então, são resoluções, são leis específicas. Que, por exemplo, Marcelo, eu atuei algumas vezes em saúde suplementar, em casos muito específicos, mas eu tenho colegas que eu direciono esse tipo de causa. Porque quem tudo faz, nada faz direito. Exatamente. Opa. Exato. Faz tudo e não faz nada direito. Então, assim, eu tenho uma estrutura, um network por trás do meu direito médico e odontológico que eu consigo direcionar. Obviamente, são profissionais da minha inteira confiança, que eu consigo segurar esses clientes e possibilitar um bom atendimento. Mas isso também é muito importante. A saúde suplementar, mesmo como a saúde pública, né? Quando eu falo saúde suplementar, vamos conversar sempre saúde pública e a saúde suplementar. Saúde pública, o SUS. Saúde suplementar, os convênios. Sim. É uma área muito nichada. Tem advogado que só faz isso. Tem advogado que entra 10, 15, 20 ações por dia de negativa de convênio, negativa de procedimento, ou reajustes de convênio, que também está na moda agora. Você olha lá aquele valor exorbitante que você praticamente não consegue pagar. E a gente está aqui numa idade de vida produtiva. Às vezes um idoso chega no final de vida, no momento que ele mais precisa do plano de saúde dele, e de repente o plano de saúde dele dá um salto de 50% e ele fica impossibilitado de pagar.
Aí entra o advogado especialista em direito médico e odontológico, nichado na parte de saúde suplementar, que vai observar esse contrato do cliente com a operadora e entender se aquele reajuste é viável ou não, é legal ou não. E aí você judicializa, você se socorre do Poder Judiciário para tentar esse reajuste e você conseguir manter o seu plano de saúde, né? Eu me preocupo muito com isso, a gente olha para dentro de casa, né? Exatamente. Os nossos pais estão ficando mais velhos, enfim, você vai se preocupando. Então, é bom a gente divulgar isso. Não aceite tudo que o convênio manda de conta para sua casa. Doutor, qual a diferença dos planos de saúde antigos para os novos que foram basicamente igual abaixo, né? Então, Quem quiser fazer hoje tem que fazer de empresa, por aí, né? teve Como é uma que é isso? mudança. Antes, os contratos eles eram um pouco mais amplos, né? Voltados a empresas e tal. E esses contratos, dentro do mutualismo, que é o setor de seguro em si, se você conversar com os CEOs desses planos de saúde, a conta não fecha. Essa é a grande verdade. Por inúmeros fatores, a conta não fecha. Então, o que os convênios às vezes captam de recurso não consegue sustentar. Alguns convênios, não vou generalizar, mas Sim. é um problema do setor. Então, a mudança é nesse tipo de observar a população e falar assim, olha, eu acho melhor a gente começar a criar contratos individuais para aquele cara em específico. As empresas não, mantém, né? Sim. Se você trabalha numa grande corporação, ela vai ter lá. Mas se você hoje em dia quiser comprar um contrato familiar, pode ser que você tenha problema, pode ser que você tenha que contratar planos pessoais, né? Ou individuais, né? É o coletivo por adesão, né? Então, Que é mudou de- muito que é de essa. empresa. Como eu te disse, não é minha área de atuação, mas a Sim. gente acompanha muito essa mudança de perfil de contratos na área da saúde. Hoje mudou bastante e, obviamente, a gente tem que ficar de olho. E eu sempre aconselho, já que você quer contratar um plano de saúde, você está se predispondo a ter esse tipo de qualidade de vida, por que não conversar com o advogado antes de contratar? Sim. Isso para qualquer tipo de contratação na nossa vida. O advogado ele tem que ser um consultor diário, Mais ou menos como o médico. mais ou menos como o Evitar médico. o problema, né? Evitar o exatamente. problema. Então, às vezes, quando alguns colegas se deparam com esses contatos, me passam, Marcelo, pode dar uma olhada aí, utilizo o meu network para a gente ver se aquele contato tá ok, não tá ok. Pra antes de você ter um vínculo com uma empresa, você já saber até onde os seus direitos estão indo e até onde começam os direitos da empresa também. Porque tem o outro lado também. Todo mundo já ouviu falar de alguém, por exemplo, fraudando um recibo para pegar reembolso do convênio. Muitas fraudes que acontecem, que as pessoas falam, mas é R$200, R$300, isso em grande escala. Você compromete o mutualismo. Sim. E hoje em dia os convênios perceberam isso. Então você vai ouvir muita gente conversando sobre isso. A interveniência, por exemplo, da polícia investigando clínicas que tinham esquemas de reembolso. Isso afeta total a cadeia de produção, o mutualismo em si. Sim. E aí o que acontece? Alguns planos acabam ficando mais caros. Então a sociedade também tem uma parcelinha de culpa aí. Aquilo que ele nesses acha preços. que é o benefício, ele mesmo vai pagar. Exatamente. Ou então, como. Aí eu não vou falar o nome aqui por questão de. Mas uma operadora que se torna gigantesca, ela começa a jogar tudo para a rede própria dela. Né? Para justamente baratear esses custos que eventualmente o cara tem ali no médico credenciado. O cara fala: olha, põe lá alguma coisa a mais ali, enfim, né? E aí o que acontece? O problema do paciente passa a ser o mesmo do Então, SUS. eu acho que Você vai fazer um todas- exame e é. você fica 3, Você 4 acaba- meses para conseguir fazer o exame. né? Todas as operadoras estão puxando para esse lado. Sim. Até porque aquele negócio você vai para um hospital que o cara vai colocar uns 2 dias a mais de UTI pro cara. Tudo isso aí pesa no Exatamente. orçamento da empresa, né? Eu sempre falo, né, para alguns clientes, amigos, siga o caminho do dinheiro. Quando você tem dúvida de alguma coisa que você está lendo, por exemplo, plano de saúde, por que está acontecendo isso? Siga o caminho do dinheiro. O dinheiro ele vai te mostrar algumas respostas.
dentro do setor da saúde, dentro, por exemplo, do setor, o comércio Geral, local. sim. O dinheiro, ele te traz as respostas. E no setor da saúde, é o que manda. Não existe uma empresa que não queira lucrar. Sim. Se a empresa não está lucrando, tem alguma coisa errada. Ela vai ter que rever a estratégia. Ela vai ter que rever a estratégia. E isso aconteceu. Aconteceu na surdina. Os planos de saúde olharam bilhões indo para o ralo. Então, Opa. é uma mudança no mercado também. O, É uma nova Ou realidade. muda ou quebra, né? Exato. É. Então, o mutualismo é algo a ser estudado, por isso que precisa de muita técnica para trabalhar nesse setor. Tá? E é uma das vertentes do direito médico. Sim. É uma vertente muito importante, mexe muito na economia. Mas eu gosto de trazer sempre as vertentes principais para o pessoal entender. Por exemplo, eu, Marcelo, eu advogo em prol do profissional da área da saúde. Então, a minha carteira de clientes voltados para a área empresarial é médico, é cirurgião dentista, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, todos voltados para um plano empresarial, empreendedores. Sim. Quando eu falo empresarial, não é aquele cara que tem uma empresa de... Não, às vezes o cara, ele tem uma clínica, que ele é o cirurgião plástico, ele tem uma secretária, ele tem uma concierge, ele tem uma enfermeira, ele começa a ter uma estrutura dentro daquele negócio dele que eu já falo para ele olhar como um PJ. Encare-se como um PJ. Olhe para você, médico. Ele lança a nota, né? Então ele é um PJ. Não, né? mas digo, entenda-se como uma empresa. A filosofia, né? A filosofia. Você não é mais só médico. Sim. Você está querendo crescer. Assim como também tem o advogado para Day Hospital, com 2.000 cirurgias ano. São estruturas diferentes. Mas o que eu sempre tento fazer é olhar os clientes que inovaram em estrutura e replicar isso para os menores. Legal, hein? Por que não crescer estruturado? Por que não investir? A área da saúde, ela demanda investimentos. Vou te dar um exemplo clássico. Uma clínica, às vezes, precisa de 3 equipamentos para estética. Por exemplo, um laser de alta frequência, algo assim, que a grande parte aí do público, inclusive mais público feminino, procura. Essas máquinas são caríssimas. Tem máquinas de 500 mil reais, 800 mil reais. Será que esse cara tá pronto para pegar 2 milhões de reais, jogar na empresa dele, colocar essas máquinas lá sem ter quem atuar atrás daquela máquina? Porque ele não vai conseguir fazer sozinho. Sim. Então, às vezes, o investimento dele, que ele poderia ter deixado no banco rendendo, estruturando ou financiando uma máquina, para aquilo acontecer naturalmente, ele joga de uma vez, ele monta uma baita de uma estrutura, ele não consegue fazer a captação de pacientes ao mesmo tempo que ele cresce e ele começa a ter um déficit. Aí, meu amigo, começa o desespero. Principalmente se ele entrar numa entre-safra de tecnologia, né? É isso. O cara vai lá, gasta uma grana, né, enorme, né, no equipamento. Só que dali, por exemplo, 1 ano e meio, na verdade, tem vem um outro novo. negócio um pouco mais moderno. E aí, assim, acredito eu, né, na parte de cirurgia plástica, estética, esses equipamentos novos, eles têm um poder de atração Com certeza. do cliente ali, o paciente-cliente enorme, né? Com certeza. E essas clínicas, elas se respaldam nisso, na tecnologia. Sim. Hoje, o dermatologista, se ele opta por isso, o dermatologia é uma das áreas aí que tem maior visibilidade, né? Consegue se vender melhor na internet, que eu sempre falo, né? Você não vai ver o cara, o oncologista com 100, 200 mil seguidores no Instagram. Porque ninguém quer ver alguém sofrendo de câncer. Sim. Quem já passou por isso, eu passei por isso na minha família, você vê esses médicos mais contidos. Agora, o dermatologista, o cirurgião plástico, ele precisa mostrar Pra ir buscar os o cliente, resultados ele mostra o resultado, né? E é aí que começa os problemas junto com esse crescimento profissional. Porque ele investe. Se ele não se estruturou bem, ele vai ter uma dívida para pagar. Essa dívida pode demorar alguns anos para ele pagar. Aí tudo bem, ele começa a captar paciente. Aí ele vê uma necessidade de vender o produto dele.
E aí, meu amigo, que entra uma legislação totalmente específica, nós estamos usando aqui os médicos como exemplo, para esse cara se vender na internet. E você pega um civilista, um advogado civilista, ele não vai saber. Ele não vai saber. Ele vai começar a dar Google para advogar para esse cara. O sócio dele, o chat, né? O chat. Chat GPT. Por que eu tô falando isso? Porque toda profissão ela tem o seu conselho de classe. E o Conselho Federal de Medicina é um conselho muito importante, que é uma autarquia federal. Ela é responsável por cuidar da medicina. E dentro do Conselho Federal de Medicina, legisla-se. São normas, são resoluções específicas. E uma delas é a Resolução 2336 de 2023, que é a resolução de publicidade e marketing para o médico. Então, se o médico não tem conhecimento disso e procura um advogado para ajudá-lo a crescer, e esse advogado não se preocupa com essa parte da publicidade dele, ele vai crescer desenfreado, ele vai começar a ganhar dinheiro, mas ele vai ter problema onde? No conselho de classe dele. Sim. Ele vai ter problema no conselho de classe. Porque a hora que se despontar, as pessoas vão procurar defeitos, né? Os coleguinhas de profissão vão denunciar para o Conselho Regional de Medicina. Eu estava tentando ser educado, mas eu ia chegar lá. Isso acontece. Os próprios pacientes. Sim. Então, é quase igual à história do Homem-Aranha, sabe? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Sim. Eu acho que em qualquer profissão a gente tem que ter essa visão. Sim. Mas na área médica a gente está mexendo com o paciente. Então o erro pode ser fatal, pode trazer consequências graves. Né? Aí o médico ele não pode só pensar em crescer, ele tem que se estruturar, ele tem que investir. Ele tem que investir numa boa contabilidade, num bom advogado que entenda do setor, modéstia à parte, né? Mas eu tenho que defender a minha área. Até mesmo num seguro de responsabilidade profissional. Eu ia chegar lá. Um bom seguro de responsabilidade civil. Eu sei porque eu entrevistei uma empresa de seguro essa semana aqui e eles falaram sobre isso. É uma das coisas que está mais em alta hoje, né? É o seguro. Contadores, até advogados. Advogado, com certeza. Médicos. E aí eu te falo, mesma coisa do contrato lá do plano de saúde. Se você pegar um contrato de responsabilidade civil para uma clínica e você não tem um jurídico que observa aquele contrato e entende as limitações dele, Sim. você pode estar tendo um seguro inócuo para você. Você só está gastando. Quando você precisar do seguro, a seguradora, mas isso aqui a gente não cobre. Não cobre. Ela vai porque é fácil, né? Seguradora É a lei de mercado, né? É. Seguradora não quer pagar. É Seguradora uma empresa. uma empresa. Ela quer ter lucro. Eu fico imaginando a seguradora da Raptor lá, né? Da Duna, né? É. Tá rindo à toa, né? Aquele carro lá que pulou. Tudo bem que o cara só tinha um dia o carro, né? Ele nem pagou o seguro. Ali, a seguradora olha pro cara e fala, pelo amor de Deus, né? Então, mas parece besteira. Não, mas Mas assim, eu acho que principalmente na área médica, né? Porque se o cara não se preocupa com determinadas coisas, por exemplo, o profissional médico, ele vai, como o senhor bem colocou, vai contrair um problema lá na frente, né? Nesse momento pode não aparecer, nesse momento ele pode achar que está levando vantagem, mas quando chegar lá na frente, quando ele tiver em evidência, ele vai ter esse problema. Né? É isso. Porque, na verdade, o Instagram ele é uma ferramenta muito importante para médico hoje, né? O TikTok também, mas mais o Instagram, né? Sim. O médico hoje, a captação dele, óbvio, o boca a boca sempre existe, né? Sim. Você fazer um serviço bem feito de uma paciente, em um paciente, principalmente na área de cirurgia plástica, esse cara, ele cria uma rede de atração de pacientes mais orgânica. Só que a ferramenta digital é muito importante. Sem dúvida. E antes dessa resolução 2336 de 2023 do CFM, o marketing, a publicidade médica ela era um pouco mais engessada. E aí, o que aconteceu? Quando eles revelaram essa nova resolução, antes mesmo dela entrar em vigor,
A mídia falou muito disso. Olha, agora os médicos têm mais possibilidade. O que os médicos fizeram? A grande maioria. Agora a gente pode tudo. Nem leram a resolução. E a resolução, ela veio para quê? Para normatizar. Não para liberar tudo. Então ela criou ali limites muito bem pré-estabelecidos para o cara atuar na área dele, fazendo a propaganda dele, mas com limites muito bem pré-estabelecidos na resolução. E aí você pergunta pro médico, você já leu? O cara, não li e tal. Então, assim, por isso que precisa... Vai dar problema. Vai dar problema. E problemas de natureza grave. Por quê? Como que funciona isso nos conselhos, tá? A publicidade, ela foi feita lá indevidamente no Instagram do cara, ou alguém denunciou, ou o próprio conselho tomou conhecimento lá no Instagram que o cara tá fazendo uma publicidade indevida, e ele abre uma sindicância dentro do conselho. Tá? O que é uma publicidade indevida Vamos lá. na área médica? Vou te dar um exemplo, tá? Não só a publicidade em si, o que o cara vende, mas o médico hoje, na bio do Instagram, na página principal do Instagram, ele precisa ter informações cruciais que, se ele não tiver, ele já está infringindo a resolução de publicidade e o próprio código de ética dele. Por exemplo, eu pego sempre, em congresso que eu falo, né? Às vezes tem 4, 5 médicos comigo, eu falo, abre o celular aí abre aí a bio do seu Instagram. Tem o número do seu CRM? Aí 50% não tem. Aí o cara coloca, eu falei, você esqueceu o seu estado federativo. Porque o seu CRM 200-555 pode ter em São Paulo e pode ter no Rio de Janeiro. Então existe um porquê de ter a sua unidade federativa. Aí o cara vai lá e arruma. CRM/SP e põe o número. Eu falei, precisa constar a palavra médico. Ah, mas eu sou médico, eu tenho CRM. Não é o Marcelo que está falando, é a resolução. No artigo 4º da resolução, é obrigatório que você, médico, se identifique como médico. Fala, você me paga para te evitar problema. Exatamente. Mas por que a resolução caminha para esse lado tão explícito? Porque nem todo mundo, nem todo leigo sabe o que é um CRM. Mas todo mundo sabe o que é um médico. Sim. Então, o Conselho Federal de Medicina se preocupa com a população em geral. O fato de ter a palavra médico já tira muita dúvida ali. Pô, tô tratando com médico, com biomédico, será? Tem muito biomédico fazendo procedimento, cirurgião dentista fazendo procedimentos. Hoje tem essa guerra entre as profissões. Eu falo guerra mesmo. Tem muito dentista fazendo coisa que é de estética hoje, né? Nós vamos chegar lá. Então, assim, você me perguntou o que é uma publicidade indevida. Começa na bio do médico. Tem que ter lá a palavra médico explícita. Tem que ter o nome dele completo. Tem que ter o CRM com o estado federativo. E se esse cara for especialista na área dele, ele tem mais um número, que é o RQE. O RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. E esse registro, ele tem um outro número vinculado ao CRM do estado em que esse médico está inscrito. E esse médico especialista, ele só vai poder fazer a publicidade nessa área de especialidade se ele tiver a especialidade dele. Você não pode, por exemplo, um cardiologista fazer publicidade... Vou fazer cirurgia plástica agora. Cirurgia plástica. Exatamente. Não que ele não possa atuar, é muito diferente. Não existe legislação que proíba um médico de atuar em qualquer área que ele entenda pertinente. Isso é muito importante. Não existe. Se o médico tem competência técnica de atuar em uma determinada área, ele está apto a isso, ele pode atuar. Os conselhos gostam disso? Não. Mas não existe legislação que proíba esse cara. Agora, existe legislação que proíba ele fazer publicidade em uma especialidade que ele não é especialista. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele conseguiu dar uma segurada nesse pessoal que faz publicidade em áreas de atuação. Até porque o cara contrata uma pessoa especializada em direito em marketing digital
E ele não vai acompanhar porque ele não tem tempo, né? A vida do médico é louca, né? Exatamente. Normalmente ele não acompanha. Eu tenho casos no escritório que é o cara mesmo. O cara fica ali no Instagram, ele tem a agência dele, mas é um cara mais orgânico ali, ele gosta de ver acontecendo, beleza. Mas chega num nível de... O cara cansa também, né? Eu, por exemplo, eu faço meu próprio Instagram. Pô, cara, produzir conteúdo é cansativo pra caramba, cara. Entendeu? Não é algo fácil. Se você se predispõe a fazer um conteúdo técnico, você precisa ter frequência, você precisa se atualizar todos os dias e você precisa criar o seu perfil de fala. Então, às vezes o médico ele para na frente da câmera, fica lendo coisa, não comunica com o paciente dele. Pode perceber. Hoje o Instagram ele é muito mais orgânico, né? Você quer ver o cara ali com a mão na massa, né? Quem é esse cara aí? Pô, deixa eu ver esse Marcelo aí. O que ele faz no Instagram dele? Se vocês entrarem no meu Instagram, eu falo sobre temas da minha área. Qual que é o seu aí? Fala aí que você já vai ganhar um seguidor. Ah, então é Marcelo Pena Torini, tudo junto, _ ADV. Porque nem no Instagram eu gosto do doutor na frente do meu nome. Eu não gosto que me chame de doutor. Então, pode me chamar de Marcelo, que eu prefiro. Então pronto, já vamos trocar É já. isso aí. Vou até arriscar o doutor aí. Não, e eu uso o meu Instagram às vezes de exemplo, porque eu estou há 2 anos com esse Instagram, começado do zero, e eu faço o Instagram, ele é orgânico. Então é o meu dia a dia, são as notícias que eu leio da área da saúde, vinculada à minha área de atuação. Mas depois você me segue de volta, hein? Claro, com certeza. E os médicos fazem isso também. Sim. Então o médico hoje, com perfil mais orgânico, comunica melhor. Isso não é também o Marcelo que está falando, são as agências, que eu tenho muito contato com a agência de publicidade, né? Como E tem, né, os profissionais que estudam ali o Exato. Instagram, né, de fio a pavio ali, E para às vezes a oferecer própria agência fala pro médico, ó, você precisa aparecer mais. Você precisa se mostrar, abre caixinha de pergunta, faça perguntas, comunica com o teu público. Então isso é muito importante. Aí ele tem que ter interação, né? Se não chega a pergunta lá, ele não responde e o cara fala, pô, como E ele assim? tem que ter técnica também, né? É, Porque exato. ele precisa saber o que ele tá falando, para não falar uma coisa errada. Porque se ele fizer uma comunicação errada no Instagram dele, ele vai estar infringindo o código de ética dele também. E aí vai procurar o senhor. Né? Então, ele deve me procurar antes. Porque toda essa Exatamente. questão de publicidade, os meus clientes, quando fazem a publicidade, quando decidem investir em publicidade, normalmente eu sento com as agências de marketing e são papos longos, são workshops de horas. Quando mudou essa resolução, eu falei por mais de 15 vezes sobre o mesmo assunto. E eu falava para as agências, eu preciso de 2 a 3 horas. Tudo isso. Eu preciso explicar os limites para vocês. Para você não precisar ficar me consultando diariamente. Porque aí fica inviável. Sim. Né? Então tem que se preparar. Os médicos têm que se preparar. É muito importante contratar uma agência de marketing que saiba o que está fazendo. Porque depois, meu amigo... Tem. Porque hoje tem muita gente que... eu mexo com marketing digital. Porque ele tentou fazer um negócio, mas não é assim. Tem todo um trabalho de impulsionamento. E essas áreas extremamente reguladas, né, que é o próprio direito também, né? O direito Então, também é bem engessado. Tivemos com o Tomás aqui, ele estava explicando algumas coisas, né? Que as diferenças daqui dos Estados Unidos, né? O que lá pode fazer, aqui não pode. Né? Então, assim, se o profissional... Né, eu acredito que no caso do direito, né, a formação ali já na faculdade já vai preparar o cara para ele não tomar uma pancada. Tem a parte de ética, assim, né? tem. Então, mas, né, volto a dizer, aí, por exemplo, o cara se especializou, vamos dizer, lá no criminal, fundou no criminal. Então, ele está ali... E, de repente, ele vai terceirizar a parte de divulgação dele de marketing. Se essa terceirizada não tiver preparada, vai colocar ele numa enrascada. Isso né? acontece muito na área médica. Então, Na área médica, odontológica também. O cara foca demais. Às vezes né? o cara aprende a fazer o direito, a publicidade médica, aí ele capta uma clínica de odontologia e ele aplica a mesma coisa, já vai estar errando. É outro conselho, é outra resolução. Errou o guichê. Ele vai replicar uma fórmula que ele entende pertinente para o médico e para o dentista ele vai fazer o dentista infringir o código de ética da odontologia e vice-versa. Sim. Tá? Então é muito importante saber onde está pisando. E outro fator importante de publicidade,
que a gente ouve muito é o antes ou depois, né? Pô, o médico pode postar o antes ou depois, que foi uma das novidades trazidas pela resolução. A resposta é sim. O médico pode postar o antes ou depois. Desde que o paciente autorize também, né? Não só isso, o paciente tem que autorizar. O paciente não pode aparecer, que já começa as dificuldades. Se é no rosto, como é que você vai fazer? O paciente precisa conceder esses direitos, né? O médico não pode mexer na imagem. Ou seja, você coloca um filtro, melhora lá a pele da pessoa que dá uma mascarada na cicatriz. O cara já está infringindo o código de ética e a resolução. O médico, quando posta o antes ou depois, ele precisa, na mesma postagem, explicar aquele procedimento, colocar fotos de insucesso. Dele? Não precisa ser dele. Ah, sim, né? Um exemplo. Pode ser bancos de imagens. Sim. Então, lá, tem o antes. Porque nem tudo é 100%. Né? Tem o antes. Rapaz. Que a gente não gosta nem de falar antes ou depois, eu não gosto muito, mas na resolução fala, né? Eu gosto de ter uma definição mais técnica de prognóstico e resultado. Mas o antes ou depois, tá lá o antes. Aí vem o depois. Depois do que ele queria mostrar, que é o peixe que ele tá vendendo, tem que ter lá diversas fotos de insucesso e o médico explicando os riscos, os casos fortuitos que a gente chama, o que pode acontecer que foge do controle dele, Caramba. as taxas de sucesso e também os benefícios. Então veja, se o cara não está preparado, Complexo, hein? se o cara não tem uma Se estrutura, ele tá seguindo o dinheiro, como você falou, né? ele vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Ele vai fazer besteira. Então é complexa a resolução. Bastante. Falando em divulgar, vamos fazer uma pausa Opa! pro nosso parceiro Arthur colocar o povo que paga nossas contas. É isso aí. Arthur, vamos dar um break aí. faz um break aí. Olá, como vai? Meu nome é Luiz Tomasi, sou da Tomasi Assessoria Empresarial, TNZ Personal Banker. Nós, da TNZ Personal Banker, temos algumas linhas de créditos para vocês. Tanto no Home Equity, que é o refinanciamento do seu imóvel, ou Auto Equity, que é o refinanciamento do seu automóvel. Linhas com taxas a partir de 0,99 ao mês. Venha, nos procure, tenho certeza que você vai gostar. Temos muitas outras linhas de crédito para você e para a sua empresa também. Estamos juntos aqui para parabenizar o Beto e o Maurício num novo projeto, o Pod Norte, né, nesse podcast que eu tenho certeza que vai trazer entrevistas e convidados que vão agregar e muito, né, para você e para a sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente, muito sucesso e estaremos juntos por muito tempo. Olá pessoal, sou Edmilson Pacheco aqui do Rei do Óleo da Avenida Guapira 1977. É muito bom poder dividir com vocês essa participação no podcast Pod Norte. Você que não sabe, nós somos especialistas em troca do fluido do câmbio automático. E nesse dia você vai saber da troca do fluido do câmbio e seus intervalos de troca. Troca do fluido da direção hidráulica, troca do fluido de freio, limpeza do sistema de arrefecimento. Esse dia vai ser um dia muito especial para todos vocês. Conto com a participação de vocês. Sábado, dia 22/3, às 10 da manhã. Que o nosso Pod Norte, na verdade, Beto. E agora o Roberto Costa está conosco aqui, né? Foi convidado aí, deu uma atrasadinha, mas chegou aqui e vai continuar conosco aí até o final. Suas perguntas aí. Hoje nós estamos com o Dr. Marcelo Pena Torini, falando de direito médico e odontológico. Manda suas curiosidades aí pra gente perguntar para ele. Vai lá nos comentários. E não deixa de se inscrever no nosso canal do Pod Norte. Exatamente. Tá, se inscreve lá, aperta o sininho para acompanhar a gente.
curta, comenta e compartilha. Ô, doutor, a gente estava comentando um pouquinho aqui nos bastidores aqui sobre erro médico, né? Um pouquinho antes do Costa chegar. E assim, o Costa é um cara que eu já conheço aí, né, há 30 anos aí. E ele tem uma história, né, que é uma história bastante, posso dizer até dolorida, né? Porque a gente tem um filho, quer sempre que os filhos estejam na melhor condição possível, né? E ele acabou sofrendo um pouco disso, não é verdade, Costa? Bom dia a todos. É uma honra estar aqui para debater e ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema que eu passo. E com certeza virão mais pessoas que, infelizmente, vão passar por esse problema e vítima de erro médico. E a vítima de erro médico, ela acaba buscando justiça, né? Querendo entender o que aconteceu de verdade. E aí nós podemos falar de negligência médica, né, doutor Marcelo? A gente pode falar de um país que a justiça é para poucos, né? Principalmente falando em dinheiro, né? E a vitória faz parte dessa triste estatística, né? É uma estatística que não abala só a pessoa que é vítima de erro médico. Ele abala a família num contexto geral. Você vê seu mundo girar de ponta cabeça num 360 graus, que você perde o rumo, você perde o chão. Muitas pessoas não se acham. E eu queria... a gente tem o corporativismo da parte médica. A gente não acha um médico que vai depor contra outro médico. Na perícia, infelizmente, uma perícia da Vitória, sai no laudo da perícia que era obra do acaso e do destino. Então, é surreal como a família recebe uma pancada atrás da outra. Ele só fica, doutor, na situação que não tem como escapar, quando uma coisa ela é muito grave de verdade mesmo, a pessoa entra para operar o joelho esquerdo e o médico opera o direito. Aí não tem nem como ele se safar. Essa não vai dar para segurar, né? Não tem como segurar. O restante, eles dão um jeito. A Vitória, no processo dela, ela teve a maior multa de não cumprimento judicial do Brasil, que chegou em 20 milhões de reais. Foram o Hospital São Camilo e o convênio A1000, mas o médico foi retirado da conta deles esse montante. E num jogo de cinematográfico, eles conseguiram desbloquear esse dinheiro, abaixou para 8 e foi indo. Se mudaram 6 juízes do caso dela. 6. Quantos anos o processo judicial? Tá 19 anos. 19 anos. Aí eles começam a pagar o tratamento dela, doutor, e daqui a pouco entra com a liminar, para. Aí fica aqui nem agora, faz mais de 2 anos que eles não pagam o tratamento da Vitória. E infelizmente, que nem eu falei para o senhor nos bastidores, que o advogado da Vitória faleceu num acidente automobilístico, né? E depois de 5 meses, o médico que acompanhava também o esquema a situação da Vitória faleceu de AVC. Então foi uma coisa bem, bem triste para nós, porque viraram pessoas que realmente tinham empatia, eram imparciais e tinham empatia total com a situação da Vitória, horrorizados de como é o sistema judicial do Brasil, entendeu? E aí eu queria que o senhor falasse nesse sentido, se tudo que eu falei é isso mesmo. Olha, é bem complexo, realmente, tá? O nosso poder judiciário, ele é bem complexo e os advogados hoje em dia enfrentam desafios diários com o que a gente chama de segurança jurídica. Né? O que é segurança jurídica? São assuntos já definidos que você consegue falar para o seu cliente, olha, aqui você já está seguro com esse posicionamento. Isso está muito difícil no Brasil. E é muito difícil alguém falar sobre isso também. Então fica complicado você opinar e depois, por exemplo, ser levada essa sua informação à frente de uma maneira fracionada. Veja onde eu quero chegar. O poder judiciário, ele é para todos. De certa forma funciona, mas ele precisa ser provocado de uma maneira correta. Então você tem mecanismos hoje para fazer o poder judiciário ser provocado de uma maneira correta, com uma boa técnica de quem está do outro lado da caneta. E você, nos bastidores aqui, conversou comigo, colocou uma ótima advogada para te auxiliar nesse caso, que com certeza você vai sentir uma diferença. Não que o outro advogado não faça, mas de 20 anos para cá as coisas mudaram também. Sim. Então hoje, com a sua advogada, eu a conheço, tenho certeza que você vai ter
um amparo e essa sensação real de que as coisas vão acontecendo. Não é fácil advogar na área do direito médico. Como eu já falei aqui para vocês, eu atuo em prol do médico. Sim. Mas eu tenho a sensibilidade de olhar o caso, como ele está acontecendo, e entender até onde ele pode chegar. Porque vocês têm que entender que no direito médico, as frentes que chegam ao médico não é só a questão judicial que afeta o bolso do médico, ou para definir uma responsabilidade na área civil. Não é. Normalmente o problema chega em 3 vertentes. Ele chega lá numa ação indenizatória, ele chega uma ação criminal para apurar se teve um ato que configure um crime, Sim. e ele chega no administrativo também perante o conselho de classe do médico. Então, doutora, essa parte que é interessante que você tocou é o seguinte: o que mais me revoltou na situação da Vitória é que esse médico ele acompanhou o pré-natal da minha esposa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Do começo ao fim. E houve uma briga entre convênio e hospital. Libera o parto ou não libera o parto? Hospital São Camilo aqui, e a 5 quarteirões de distância, Hospital Voluntários, que hoje é o HSAMP. Só que aqui a cesárea custava 8 mil e no outro custava 4. Então o convênio queria empurrar para onde custava menos. E ficar naquela coisa de vamos esperar o parto natural. Porque é mais barato pro convênio. Aí o que acontece? Aguarda, e de repente aconteceu o que aconteceu com a Vitória. Puxa Ele, vida. como médico, eu digo que a nossa profissão de policial, médico, você não pode errar. Quando você erra e isso custa uma vida, você pode ter salvo 200 vidas. Vai tudo pro ralo e você vai ser condenado e você vai ser massacrado em cima daquilo lá. Mas o que me revoltou foi que ele rasgou o diploma dele. Ele poderia ter feito o parto da minha filha, falava, você vai brigar o convênio, o hospital, o pai da gestante, mas eu, como médico dela, que acompanha o parto, o pré-natal, eu vou fazer o parto. E depois vocês resolvem o que vocês vão fazer aí. Não. Ele se absteve de tudo, ele simplesmente virou as costas e falou, se virem. Então, essa foi a parte mais criminal que eu posso dizer. Ali ele rasgou o diploma dele. Ali o juramento que ele fez, como o senhor fez para a justiça, nós fizemos para a área de segurança pública, ali ele rasgou o que ele fez, porque ele deveria ter atendido a paciente dele. E nós ficamos lá de manhã até o final da noite aguardando ser parto. E a criança sofrendo cada vez mais. O tempo estava correndo ao contrário. Quando eu fui agora na 6ª vara civil, no Fórum João Mendes, para tentar falar com o juiz, que ele havia mudado mais o juiz, Beto, ele não me recebeu. Aí eu fui na promotoria. A promotoria não me recebeu. Falou que só online. Eu falei, mas a pandemia acabou faz tempo. Também não quis me receber. Aí eu fui na corregedoria dos magistrados. Você vai entrar num negócio online também e por aí vai. Aí você fica olhando para tudo aquilo e fala, meu Deus. Tipo assim, será que um dia nós vamos perseguir bandidos online também? Não sabe? Não, você tem, né? Se você... Não, mas estão roubando as câmeras já do Smart Sampa. Já. Tudo isso. E você olha e fala assim, eu ainda o Beto sabe disso, o Vilar me conhece também. Eu trabalhava em 3, 4 lugares para poder bancar todo tipo de tratamento para minha filha. Agora, só imagina aquela pessoa que não tem condições nenhuma. Pois é. Aquela pessoa que ganha um salário no mínimo, 2, uma pessoa que enfrenta problemas financeiros e o abalo e a ajuda, ela não precisa ser só para a criança ou para o adulto. Que eu falei outro dia, uma pessoa quando falou assim, o especial você pode ser a qualquer momento. Como eu fui agora com um acidente de moto, que eu estou me recuperando, fazendo fisioterapia, me cuidando da parte da saúde depois de que me acidentei, como o cara pode ter um AVC, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um problema vascular, a todo momento você pode se tornar uma pessoa PCD, né? Verdade, falar especial. Verdade. E tem gente que vira as costas para isso, porque eu falo que a maior discriminação, quando ela é para negro, aquela coisa racial, ela é estampada. Quando ela para alguém que tem algum problema físico, mental, que é o PCD, de qualquer patologia que for, ela é uma discriminação velada. É como se tivesse uma doença que fosse chegar perto, você vai pegar. Isso
é de uma crueldade tão grande, porque eu vi a minha filha sofrendo com isso, eu vi minha esposa sofrendo com isso, eu sofri com isso. E com o tempo você vai criando uma casca, né? E quando você vê também as instituições, principalmente a instituição que a gente fala, que deveria ter empatia, e muitas vezes eu fui tratado lá como se me fazendo de vítima. A pessoa nem sabia a minha história. Nem sabia por que eu estava passando, Você sabe, falou uma doutor? palavra importante, você falou de empatia. Eu entendo totalmente o que você passou, é muito difícil. A gente tem que ter essa empatia com casos que nem o seu e olhar com olhos bem mais humanizados. Eu acho que é o caminho para a gente melhorar a nossa sociedade, não só o advogado, o médico, o cirurgião dentista, o nutricionista. O olhar humanizado com empatia resolve-se muitos problemas. No seu caso, obviamente, a solução do problema não veio, mas ela pode melhorar com a empatia agora para te trazer um conforto, uma qualidade de vida. Ao mesmo tempo que o teu caso eventualmente constatou um erro, a gente tem que olhar também para aquele médico que é processado nas 3 esferas, mas não errou. Olha só como é importante a gente trazer essa questão. Sim. Quando a gente fala que todo mundo tem o direito de defesa, não quer dizer que aquele cara está errado. Pode ser que ele esteja certo. Pode ser que tenha acontecido um... Não estou falando do seu caso, estou falando de um ambiente geral, da minha realidade. Né? Então, assim, quando a gente olha o direito médico, eu sempre falo para quem está começando, torne-se um generalista. Você precisa entender um pouco do direito criminal, senão você não consegue assessorar teu cliente e não consegue nem buscar um auxílio decente para você amparar aquele cara. Estude de processo civil, estude o direito civil e estude o direito administrativo para atuar dentro dos conselhos. Porque, repito, esse médico, um médico hipotético, pode ser que não tenha cometido um erro. E ele vai precisar de um amparo jurídico muito qualificado para mover as peças no tabuleiro no momento certo e pensando já alguns passos na frente. Isso acontece muito no direito médico, tá? O cara sofre um processo civil. O advogado contratado até vai bem no processo civil. Contrata lá uma assistência técnica para amparar ele naquela parte pericial. E ele vai caminhando bem, e ele fala, pô, eu sei trabalhar nessa área aí. Eu sou especialista em direito médico. Aí no meio do caminho, o médico sofre, pelo mesmo problema, um processo ético profissional perante o conselho regional dele. Por exemplo, aqui de São Paulo, o Conselho Regional de Medicina, o CREMESP vai e abre uma sindicância que pode virar um processo ético. Esse advogado que acha que foi bem ali no civil, quando ele entra no administrativo, ele vai fazer o que ele fez no civil. E ele vai patinar. E a chance dele errar é gigantesca. Porque a dinâmica é completamente diferente, né? Não só a dinâmica é totalmente diferente, mas as estratégias de defesa são diferentes. Nem sempre um erro absolvido, digamos assim, absolvido não, né? Mas uma ação civil que o médico ganhou, Sim. deixa de gerar uma consequência no código de ética dele. E vice-versa, tá? Nem sempre uma infração ética vai gerar uma indenização ou uma condenação criminal. Veja a complexidade da coisa. E você falou aí de casos mais graves. O processo ético na medicina, ele tem mecanismos que tira o médico de atuação, tá? Mas ele tem o corporativismo, bem fechado. Olha, eu vou precisar discordar de você. Porque eu atuo dentro dos conselhos já há um bom tempo. E para você defender um médico que não fez o problema, não causou o problema, precisa lutar muito para você absolver esse cara. Eu passo por isso no meu cotidiano e normalmente você vê algumas coisas, algumas inconsistências
que acabam revertendo em cenários extremamente negativos que você precisa socorrer de instâncias superiores, por exemplo. Quando um processo é julgado aqui no CREMESP, você pode recorrer a Brasília, no CFM. Sim. E aí você consegue resolver algumas questões. Mas eu entendo o que você está falando. Essa questão do corporativismo, às vezes acontece, mas eu não gosto de generalizar, porque o meu cotidiano mostra cenários um pouco diferentes. Sabe o cenário que eu vejo assim, ó? Por exemplo, o Arthur passou mal no final de semana passada, estava no UPA Jaçanã aqui. A gente tem uma situação que é o seguinte, o acúmulo de... A mesma coisa que acontece na área policial, porque ele trabalha um dia na polícia, outro dia ele vai fazer, né, a delegada, o DEAC, a outra que chama, como é que é o nome? A DGEM. E a mesma coisa o médico. O médico, para ele manter um padrão e tudo que ele gastou, que ele começa a trabalhar num plantão aqui, no outro plantão em outro lugar. O início de carreira, né? E começar a estar estafado também para ele alcançar o que ele quer, ele acaba pegando uma rotina estressante. E quando eu cheguei na UPA Jaçanã com o Arthur, tinha 5 médicos escalados. Sabe quantos estavam atendendo? 2. O restante, 2 estavam fora do horário, não chegariam no horário. Um outro, que possivelmente alguém estava passando um pano, que talvez ele falou, agora vai faltar. Porque eu falei, cadê a escala dos médicos aqui? A falta de empatia daquelas pessoas que estavam esperando ali no órgão público e a falta de fiscalização, que fica aqui um alerta aí para vereadores e deputados estaduais, saiam dos seus gabinetes e vão lá fiscalizar, como acontece aí em programa que o pessoal faz aí para o YouTube e tal. Vá fiscalizar esses médicos. Mas aí eu te pergunto. Eles têm que estar lá no horário deles, eles têm que cumprir a função deles, que é atender as pessoas que eles estão recebendo. E não existe isso. Não defendendo, óbvio, né? São meus clientes. Sim. Mas se você conversar com um plantonista de UBS e de UPA, esse cara vai concordar com você. Porque o problema aí não depende só do médico. A estrutura da saúde pública, a publicidade é muito bonita. Nós temos ainda bem que tem o SUS. Não estou criticando o SUS. Sim. O SUS tem que melhorar. Mas a realidade do cara que Não trabalha pode matar ali a vaca dentro, que meu tem amigo, carrapato, né? Tem que tirar o carrapato, né? se você conversar, por exemplo, você falou, era para ter 5 médicos, tem 2. Conversa com esses 2 que estavam ali, que você vai entender o que eu tô te falando. O anseio dele é que tenha mais 10 médicos, e normalmente tá ali. Então esses caras, repito, cada caso é um caso, não quero defender. Não quero tomar partido, não a ideia não é essa. A ideia é a gente se questionar. Sim. Esse cara, que é pra estar ali com 5 e tá em 2, ele é um herói, meu amigo, dentro da saúde pública. Ele não tem o direito de errar. Eu concordo com você. As pessoas erram, mas obviamente a gente não quer que aconteça com a gente. Mas o problema é mais embaixo. Porque você se questionar isso dentro de uma UBS, de uma UPA, não vai acontecer nada, vai continuar do jeito que tá. Sabe por quê? Porque eu penso que tipo assim, é a mesma coisa que se eu chegar e falar assim, olha, cadê os policiais dessa viatura aqui? Ah, não, um tá atrasado, aí um liga, tudo bem, cada um pode ter um problema num dia, mas, 3 ter problemas, e a gente vê constantemente, a gente vê reportagens sobre isso, de tá bombando o hospital. Quando você olha, tem 2 atendendo e 4 descansando. Mesmo. Acontece aí, muito aí o que acontece? A gestão do lugar, a gestão do lugar é que vai fazer a diferença. Será que se todo mundo for atender e dar aquela esvaziada, aí os outros podem descansar? Sabe? O médico é um ser humano igual a todo mundo, Exatamente. como o policial é. Agora, por exemplo, eu cheguei numa situação com a Vitória, Vilar e Beto. Chegou um estrangeiro, um médico estrangeiro, aí ele olhou para mim e falou, que passas? Aí eu... A minha filha tem isso. Ele olhou para minha filha. Ela tem uma virose. Aí eu falei, ué? Isso aqui é um hospital espírita? Você quer colocar os 6 números da Mega Sena para mim? Pô, o senhor não mandou ela fazer o exame, não mexeu na menina, não fez nada, e já sabe que é uma virose? Aí eu falei, peraí. Mas você estava em rede pública? Não, eu estava no hospital particular. Aí eu cheguei Olha e falei... Não, aí eu cheguei e falei, pera um pouquinho, o senhor deve ser um médico espírita, nada contra. Mas eu falei, o senhor deve ser um médico espiritual, porque só de olhar pra menina falou que ela já tem uma virose, eu vou virar médico também? Especializado em oráculo. Mas aí você pode se socorrer de vários canais. Sim.
Pra, inclusive, pegar o nome de todo mundo que te atendeu, jogar lá no convênio, inclusive subir algumas instâncias aí. ANS. Vou Importante, falar pro senhor, né, na hora que eu INS. desci as escadas e falei, ó, tem um médico que meu, o cara aconteceu isso aqui. Aí apareceu um médico pra tudo quanto é lugar pra atender minha filha. Porque é isso, exatamente, mas aí que tá. E ninguém queria mais ser atendido por ele. Isso é o dia a dia de muitos hospitais. Demanda investimento, não só de médico. Você falou de gestão. Nem todo gestor de hospital é médico. Às vezes você põe um engenheiro ali para resolver os problemas de um hospital e o mecanismo começa a andar, principalmente no setor privado. Tem muita gente aí atuando nessa parte de organização e melhora. Só que se ninguém reclamar que nem você fez, também pode ser que não melhore. Então você fez certo, tem que reclamar. Mas eu quero que vocês entendam que essa área que a gente está aqui, que eu trabalho, que é o meu dia a dia, que infelizmente você absorve esses problemas no seu cotidiano, ela é um organismo vivo. Uma empresa que presta serviço na área da saúde, eu gosto de fazer essa analogia. Ela se torna um organismo vivo. Ela vai. É difícil E as Fica coisas difícil vão o acontecer. planejamento, né, doutor? Porque o cara lá, ele é diferente de uma empresa que você fala, ó, o atendimento para cada cliente vai ser 20 minutos. De repente, o que chegou lá tomou 3 horas do cara e continua a mesma quantidade de médico, né? Pois é, você vê, são problemas que a gente precisa entender para chegar no problema que ele passou e pensar como resolver isso. E equipes multidisciplinares fazem isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar de comitês de bioética. É algo que dentro do setor da saúde acontece nas instituições. Esses comitês de bioética servem para algumas dúvidas que acontecem no dia a dia, como tratar um paciente, um caso mais delicado, uma humanização de uma informação, a empatia que deve fazer parte do cotidiano. E esses comitês de bioética não são formados só por médicos. Os comitês de bioética possuem, obviamente, médicos, gestores, auxiliares de enfermagem, serventes do hospital, advogados. Para olhar bem amplo mesmo. Para que você entenda o problema com uma parte mais humanizada. Eu não sei se o senhor concorda. O nosso problema real do nosso país é o seguinte: nós temos a maior carga tributária do mundo. E quando você tem a maior carga tributária do mundo, você tem o nosso povo, ele peca de cobrar de quem tem que ser cobrado, porque pelo que a gente paga de tributos no nosso país, era para a gente ter um hospital de primeira, uma escola de primeira, tudo de primeira, e é tudo pelo contrário. Você paga um IPVA caro e você anda em rua esburacada. Você paga tudo com taxas lá em cima de tudo, e a gente tem um sistema prisional que não reabilita ninguém. Essa é uma pura realidade. Nós temos um monte de faculdade que coloca um monte de gente hoje a granel, especializado de tudo quanto é jeito, online, tudo quanto é jeito lá, e você algumas boas e outras que você nunca sabe de onde saiu, mas está lá e assina, é reconhecida pelo MEC, e vai embora. Então você está colocando... Será que você está colocando gente que... Bom, você entrou em entende dois alguma coisa? assuntos distintos. Não é verdade? A questão de carga tributária, concordo com você, é bem pesado e bem difícil a gente aceitar, tendo em vista que a gente não tem o retorno que a gente espera. E eu vou te dar uma triste notícia, meu amigo. Dinheiro não falta, se você quer saber. Ele é mal investido, né? O dinheiro não Infelizmente. falta, cara. Dinheiro não falta. Só que não é muito interessante você resolver todos os problemas do Brasil. Exatamente. Então, a gente tem que olhar e tentar fazer o mais próximo do que a gente faz na nossa comunidade, em volta das nossas relações interhumanas, para a gente conseguir melhorar alguma coisa. Repito, o dinheiro não falta. O dinheiro na saúde, ele vai pelo rabo também. Então, assim, óbvio, corrupção. Não só corrupção. Má gestão. Má gestão, incompetência de quem lida com o dinheiro.
Se você pega um hospital privado hoje, o compliance desses caras, eles visam lucro também, certo? Você tem que pensar no final, a conta tem que fechar. Mas nesse meio tempo de atendimento para o lucro, se vocês soubessem a quantidade de mecanismos, tanto para conter danos para paciente, assim como para dinheiro não ser jogado em lugar indevido, gastos excessivos, é gigante, é um organismo. Por isso que eu repito, a área da saúde, as empresas se tornam organismos vivos. Para você mudar alguma coisa, você tem que tratar um órgão desse organismo vivo. Sim. Isso demanda investimento, demanda técnica. E isso acontece muito. Eu entendo totalmente o que você falou. Isso das faculdades também. As faculdades, dentro da nossa área do direito médico odontológico, é um assunto que sempre entra em pauta. Quantas faculdades de medicina e odontologia apareceram com cursos... tem uma regra agora do cursos à distância, tem uma lei nova, tá dando problema, inclusive com os conselhos, deixaram algumas profissões de fora, outras não podem, enfim. Mas essa questão do dinheiro é uma coisa. A questão do ensino no Brasil, ela também tem a ver com dinheiro. Porque a faculdade é um ótimo negócio. E você tem demanda. Nós somos bilhões de pessoas. Se você pensar que tem muito médico entrando no mercado, esse não é um problema. O problema é a qualificação desse cara que está entrando no mercado. Porque quanto mais médico, melhor. Você aumenta a cadeia de médicos. Esses caras vão atuar em vários lugares. Não precisa buscar ninguém de fora, né? Exatamente. Então, veja, o problema das faculdades que você falou, ele não é um problema por existir as faculdades. É um problema de qualificação desse profissional que está saindo numa faculdade que não dá o amparo que ele necessita. E aí ele acaba te prejudicando depois. Tá? Então o olhar é antes. Assim como, por exemplo, o Beto tinha falado uma questão da odontologia atuando em parte estética. O Conselho Federal de Odontologia, no mês passado, num congresso que teve, uma feira, um congresso, ele soltou essa informação. Isso tem tudo a ver com essa parte de qualificação profissional que a gente está conversando. O presidente do Conselho Federal de Odontologia falou que os profissionais, os cirurgiões dentistas vão poder se habilitarem, eles vão fazer uma habilitação para atuar em cirurgia plástica e estética facial. Isso, quando foi falado, já causou problema com o Conselho Federal de Medicina. Sim. Aí você entra no site do Conselho Federal de Medicina, vai estar o problema, tá invadindo o ato médico, não sei o quê. Por que a preocupação é essa? Porque a gente ainda não tem o conhecimento de como isso vai acontecer. E se esse profissional que está no mercado há muitos anos, como que ele vai se qualificar? Como que ele vai ter essa técnica? E também as faculdades. Já que você está possibilitando que o cirurgião dentista faça uma cirurgia plástica estética facial, por que não qualificar ele na faculdade? Exatamente. Então, a hora que você joga uma informação dessa, virou uma balbúrdia só. E cirurgião dentista falando, já posso? Falei, pelo amor de Deus, cara. Cuidado, hein? Vamos esperar acontecer. Ainda a gente não sabe como que vai ser essa habilitação, Sim. os limites, como que isso vai mexer no mercado, porque pensa comigo. Isso em relação até a consultório, né? Exato. O consultório lá, ele tem toda aquela situação aparato. de um centro cirúrgico. Então, mas se o princípio for o mesmo da medicina, ou seja, Vai mexer uma no vez mercado. formado, já está preparado? Pessoas deformadas Pressupõe-se, por causa né? de erro, né? Vixe, mas isso já tem né, com a harmonização orofacial. Mas pensa aqui comigo. Você habilita um cara a fazer cirurgia plástica estética facial. Esse cara vai poder fazer sozinho? Porque o médico não pode fazer sozinho. O médico tem que ter um assistente lá do lado dele. Tem que ter um aparato ali também. Anestesista. Anestesista. E anestesia dentro da cirurgia Enfermagem. da odontologia. Se a gente conversar sobre anestesia, a gente precisa de um podcast só para isso. Porque não tem uma regra muito bem definida e acontecem coisas horrorosas também. Mas a questão é, por exemplo, vigilância sanitária. As regras de compor um consultório que pode atuar,
fazendo uma limpeza, um canal, será que vai ser igual pro cara que faz uma blefaroplastia em você? Um facelift? Quem vai fiscalizar isso, né? A fiscalização vai ter que ocorrer. Então, assim, os problemas na área da saúde, eles só se expandem. Mas a gente tem que entender também o lado do Conselho Federal de Odontologia. Sim. Qual que é a defesa do Conselho Federal de Odontologia? O dentista, cirurgião dentista tem capacidade técnica para isso. Sim. Se ele tem capacidade técnica, vamos possibilitar fazer, porque demanda vai ter. Eu posso dizer, porque eu atendi uma ocorrência, o cara caiu lá, cortou a cabeça, levei para um determinado hospital, chegou lá, tal, terminou lá, fiz a papelada, né, deixei o paciente com o médico lá e pedi para ele o carimbo do CRM, porque eu preciso colocar no meu relatório. Era um bucomaxilo. É bucomaxilo. Era um bucomaxilo. Ele pegou e falou assim, não, meu é CRO. Aí eu já, opa. Mas por quê? E tava lá costurando a cabeça do cara lá. Por quê? Mas a especialização em bucomaxilo possibilita esse profissional atuar ali. As reconstruções faciais normalmente são multidisciplinares. Sim. Entra o bucomaxilo e entra o cirurgião plástico também. Então ele não cometeu aí, pelo menos por cima, uma irregularidade. Não, assim, eu, como leigo, né? Eu achava, bom, o cara... É médico. Não, é bucomaxilo. Falei, o cara é dentista, CRO, né? Falei, pô, ele só mexe na boca, porque o corte era aqui na cabeça, sério. né? Mas assim, obviamente que eu sei, porque eu fiz faculdade de saúde, não concluí, mas de que os parâmetros o cara tem. Exato. Talvez por isso o Conselho de Odontologia está estendendo, né, essa Primeiro, existe possibilidade. demanda. Sim. Existe demanda. A demanda tá aí. E o cara tem um conhecimento, né? Ele tem, mas será que vai ter Até onde, né? Tem um limite isso aí, né? Porque a hora que sair essa habilitação, o Conselho Federal de Medicina vai entrar com alguma ação na Justiça Federal Sim, alegando que isso é invasão do ato médico. sim. Porque tanto a odontologia quanto a medicina tem leis que regulam a profissão. Tem a lei do ato odontológico, a lei do ato médico. E se você habilitar um cirurgião dentista e, porventura, essa resolução for mal escrita e invadir o ato médico de forma legal, Contundente, vai né? dar problema na legislação. Então, Sim. olha o problema que vai vir por aí. Eu aposto quando vocês quiserem. Se acontecer depois, vocês me chamam de volta. Doutor, eu quero Pra falar sobre até aproveitar aqui a oportunidade e tá minha gratidão à equipe lá, HP Vida, né? O HP Vida, né? HP Vida. HP Vida. É HP Vida. Rápido. Eu quero no Hospital Bosque da Saúde, pela empatia que eles tiveram com a cirurgia da Vitória, que graças a Deus está se recuperando bem. Graças a Deus. Ela foi muito bem tratada, minha esposa acompanhou toda, só não entrou na sala de cirurgia, o restante ela acompanhou a Vitória o tempo Que todo. bacana. Tinha Olha aí. muito profissional do lado da Vitória, saía um, chegava outro, ela acordou da anestesia cantando, que ela não entendia o que estava acontecendo, porque a idade mental dela era de uma criança de 4 para 5 anos, e ali me surpreendeu. Olha E só. eu sou grato por isso, dos enfermeiros, aos atendentes, ao cirurgião, a equipe que chegou para conversar com a gente. Você Foram de uma teve, empatia total. você teve a empatia. Reversa. Né? Olha como você, em questão de 30 minutos, você trouxe uma situação que simplesmente mudou a vida da tua família, mas agora você olhou e falou assim, olha só como eu fui bem atendido. Isso não é acaso, tá? Para uma equipe chegar na sua filha, atuar dessa maneira e te trazer essa percepção, isso não é acaso, isso é técnica. E técnica custa caro. Qualificar um profissional custa caro. E do nosso lado, é a gratidão. É reconhecer que realmente... É o caminho. O senhor está entendendo como é as duas vertentes da coisa? Exatamente. Mas é que bom que você trouxe esse assunto, porque a gente tem que pensar o seguinte. Ao mesmo tempo que tem profissionais ruins, Sim. tem verdadeiros heróis, cara. A área da saúde tem verdadeiros heróis. É o meu cotidiano ouvir, participar de problemas, e às vezes aquele problema, ele aconteceu por um caso fortuito, um evento que o médico não tinha controle sobre aquilo, e aquilo, para um bom cirurgião, acaba com a vida do cara, mesmo ele sendo inocentado. A Tá? mídia, doutor.
A E também mídia, a mídia mídia como arrebenta o destrói, cara. cara. A Ellen do sindicato que representa lá o convênio, o Sindicato dos Policiais Municipais, né, da DCM de São Paulo, também numa empatia fora do Olha que comum com a bacana. minha Que bom filha. que você... O próprio sindicato, quando soube de toda a situação Bom. e colocou à disposição toda a equipe no que eu precisava, então a gente tem que ser grato às pessoas que tratam a gente com tanta empatia. Eu e sou um com- defensor entendeu? disso, tá? Eu sou um defensor desse tipo de estudo. De você melhorar os discursos do profissional da saúde. Quando você melhora o discurso e o diálogo de um profissional da saúde, você aproxima o paciente, aproxima a família, e isso inevitavelmente faz com que o atendimento seja mais personalizado, seja feito com mais calma. E isso sempre no caminho da empatia. Infelizmente, às vezes, isso é o caminho ao contrário do dinheiro. Sim. Porque isso custa caro, tá? Mas a gente tem que agir dessa maneira. Eu, como advogado de médicos, criar os mecanismos para que o médico consiga fazer isso de uma maneira Mas técnica. para as empresas de saúde, eu vejo como investimento. Com certeza. Porque assim, Com certeza. né, a gente conversando aqui nos bastidores, né, foram valores assim que eu falei, caramba, né, meu? Custa tão caro, assim, custa. Custa caro. Né? Quando você não investe no conhecimento, não investe na tecnologia, não investe no conhecimento da parte jurídica, como o senhor bem colocou, o resultado final pode sair muito caro para uma Mais empresa caro. de segurança, muito caro para um médico, né? Poxa vida. Então, assim, se você investe em qualidade, ou seja, o médico, no profissionalismo dele, conhecer o máximo possível as técnicas Exato. e ficar longe do erro, né? Porque o erro, É. na verdade, acontece. Somos seres humanos, né? Pode errar. A gente fala que médico não pode errar, todo mundo pode errar. Eu Se falei você- do caso da mídia aqui, pra gente só lembrar, aquele caso aquilo pra mim é emblemático, né? A escola de base. A escola base. Inclusive A escola de o base é Emílio, emblemático, né? Emílio, que fez o livro, ele é autor do livro da Escola A Base. escola base. Ele é professor do Senac, né? Os caras ele acabaram com colocou aquela tudo, família, né? E ele vai vir aqui também no Acabaram podcast. com a família. Aí, Ele legal. vai participar do Você deu um podcast para exemplo falar da do livro. escola base e é muito interessante porque, por exemplo, na minha última sustentação oral em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, num caso muito complexo, não posso dar detalhes do Sim, caso, sim. mas o que eu posso falar para vocês é, eu usei na minha sustentação oral Como exemplo. um exemplo a escola base. Porque depois que o estrago tá feito, meu amigo, não é só financeiro, é o psicológico Sim. de um profissional que não cometeu aquela irregularidade, existindo a dúvida, um dos princípios do direito criminal é o indúbio pro réu. Mas a dúvida, ela pode ser dirimida no transcorrer de um processo. Esse era um caso muito mais grave, em que tinha uma interdição cautelar do médico, que é um caso, que é um procedimento que acontece no meio do processo ético, e o cara tem que parar de ser médico ali. Paga a conta como? Não, o cara é assim, Se não tiver o seguro, comete a irregularidade, né? ou não, A né? eventual e Ah. suposta irregularidade. O Conselho Regional observa aquilo e dá a ênfase à gravidade do caso e interdita cautelarmente o médico. Chega uma cartinha para ele lá que ele tem um julgamento que vai acontecer daqui 2 dias, ainda sem defesa, sem nada. Ó, você vai ser interditado. E aí, nesse julgamento, o Tribunal Pleno do Conselho Regional de Medicina julga esse médico. E esse médico pode sair ali com resultado positivo ou negativo. Se ele sai com resultado negativo, a equipe jurídica dele tem 5 dias contados do dia do julgamento para fazer um dos recursos mais complexos que a vida dele vai cobrar desse profissional. E ele tem 5 dias para fazer isso, para subir, para levar esse caso para o Conselho Federal de Medicina. E aí, de novo, entra aquela questão. Será que um civilista, o cara que está acostumado com processo civil, Clínico geral. o clínico geral, será que ele vai conseguir fazer Dificilmente, né? em 5 dias? Normalmente esses Se não tá julgamentos são familiarizado. quinta ou sexta-feira. Então, por exemplo, nesse caso foi quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira eu tinha que estar com esse recurso pronto. Recurso de 35 páginas. Mais a sustentação oral. Para você chamar a atenção dos conselheiros. E aí você senta lá no seu computador e 25 conselheiros estão ali te olhando falar e você está decidindo a vida do cara que está do teu lado.
Será que esse advogado está preparado? Doutor, E hoje e- nós temos como preparar esse advogado. a dificuldade muito grande de achar um advogado especialista em erro médico. Eu sofri com isso porque quando faleceu o doutor Alexandre, que era o advogado da Vitória, eu tive uma dificuldade enorme de achar um advogado E vai especialista continuar em erro tendo. médico. Vai continuar tendo. Por quê? Porque o pessoal não se especializa. Na minha área, quando a gente advoga para profissional, tá um pouco mais fácil de achar o advogado que lida com o médico. Se você me perguntar hoje, Marcelo, me indique um profissional que trabalhe para paciente em casos de erro médico. Cara, eu vou demorar uma eternidade para te dar esse nome. Para te colocar alguém realmente que sabe o que está fazendo. Sabe por quê? Quando a gente se depara com um caso de erro médico e você vai criar um processo, vai desenvolver um processo, sabe qual que é a primeira coisa que um especialista em direito médico faz? Quando você sai do escritório dele, você sabe qual que é a primeira coisa? Não. Ele vai ver se aquela causa realmente vai prosperar. Então ele vai ter o assistente técnico dele e ele vai pedir um parecer de viabilidade de confiança dele. Porque às vezes o que aconteceu contigo no transcorrer do tratamento pode ter tido alguma coisa no meio que o médico não vai ter responsabilidade. Olha o caminho. Isso custa caro. Parecer de viabilidade, você dá o prontuário pro técnico. Antes de começar a defender a Mas pessoa, bem né? antes de fazer o processo. Sim. O assistente técnico, o primeiro assistente técnico da Vitória, que é da outro lado, que eu não tinha dinheiro para pagar assistente técnico, Que é caro. ele catou e falou para mim assim, pai, desculpa te falar em off, tá? Você vai nadar e vai morrer na praia. Você tá lutando com um dos maiores convênios médicos do mundo, que é o AMIL, e com o Hospital São Camilo. Você acha que você vai conseguir realmente nadar de braçada aqui? Não vai. E quando eu olhava pro outro lado, o advogado, Olhou para um lado ruim, né? o meu advogado e o Ministério Público que acompanhava, que a Vitória era especial e era de menor na época, e do outro lado tinha um batalhão de advogados. Eu falava, é uma disputa. Mas é assim mesmo. E essa questão de cruel. assistência técnica, para quem quer atuar no direito médico, você precisa ter um assistente técnico, tanto para atuar para o paciente, quanto para atuar para o profissional. Eu tenho empresas que só fazem isso. Eu tenho empresa que eu jogo o caso do cara, falo, você vai me esmiuçar isso aí. O que aconteceu? E ele vai te criar um parecer. Eu recebo parecer de 80 folhas, cara. Você tem noção? Para entender o que aconteceu, para eu conseguir traduzir para uma linguagem que o juiz consiga entender. Sim. E também trabalhar com as informações do jeito certo. Porque às vezes é uma informação, cortou a perna do paciente. Pô, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Sim. Depende. Então você precisa trabalhar com as informações muito conscientemente. O Marx deve falar assim, não, foi bom, né? Porque sobreviveu, né? Ele teve Uma amputação, uma trombose. pô, cortou a perna. Aí, Chegou por exemplo, veja esse caso. Falência de rim quase, né? Aí reverteu. Teve que amputar, Tá vivo, graças a Deus. desarticulou. Vai um caso assim, eu especulando aqui, que o cara falou, mas eu queria a minha perna, e ele vai processar o médico e ele vai perder, porque o médico vai conseguir comprovar que a amputação Foi o que salvou a vida. era um ato necessário, Sim. tem previsão na doutrina médica, em literatura, tá tudo lá no prontuário, o cara entra e vai perder. Salvo engano na situação dele, porque Não, ele foi transferido. Né, esse aí vai longe, né? Não, Vai longe. Vai longe, É um negócio muito e falta 10 para as 11 aqui, ó. Ô Beto, a gente tem que... Eu gostaria muito de falar dessa parte aí, quando se refere-se a policiais. Falta muita estrutura para todas as instituições de lembrar dos policiais que tomaram um tiro, que tem aquela... Eu fui visitar a associação da PM que fica perto do COI lá, esqueci o nome. PMDFESP. A PMDFESP. Aqueles guerreiros estão lá. Tenho grandes amigos na corporação. Grandes amigos. Abandonados, de verdade. Eles se sentem abandonados. Na própria instituição que eu estou também, que a gente vê com o pessoal com câncer, o pessoal fazendo hemodiálise, o pessoal que teve AVC, e você vê que vai passando o tempo, Vilar, Beto,
ele é um número e ele se sente realmente esquecido, abandonado. Falta um setor que fosse humanizado e que tivesse uma empatia, e dos próprios comandantes, uma empatia de se colocar no lugar do outro e falar, pô, o que esse cara precisa de verdade? O auxílio que ele precisa psicológico, o auxílio de mandar... Uma viatura foi na minha casa, acho que 1 ano e pouco, uma viatura foi lá, porque tinha um amigo lá, parou na frente da minha casa e falou, ô irmão, você tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem com você? Simples, fácil, sabe? É que eu acho telefonema. Eu acho que isso faz um pouco parte da nossa cultura como povo. Faz, com certeza. O esquecimento, né? O esquecimento faz parte da nossa cultura como povo. Né? E a vida da gente acaba sendo mais rápida hoje em dia, né? E você não olha pra perto de você. Sem dúvida. Você olha no seu celular. Às vezes o cara que tá do seu lado tá precisando de uma ajuda e você tá lá e você não percebe e a pessoa não se abre. Então, isso é de novo a empatia. A empatia, ela deve ser um exercício diário. Sim. E eu digo, Beto, numa situação, se você pode ser um cara muito gente boa, como você podia ser um cara que correto, um cara, independente da ação que for, eu vi em todos os casos, realmente, o cara só contar com 3, 4 pessoas que eram amigos de verdade. Por isso que eu falo que existe um amigo de verdade e um amigo de mentira, né? Sim. Porque às vezes não é dinheiro. Não é dinheiro. É o cara te ligar e uma amizade, uma camaradagem. Pô, me ligou, falou comigo. E aí, Costa, tá tudo bem? A Vitória tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Sabe? Esse você vai falar que é seu amigo de verdade. É isso aí. Entendeu? Porque tem uns amigos de mentira. Porque quando você tá bem financeiramente, quando você tá nadando de braçada, aí não você tá é bem, amigo, né? ou tá pagando pra todo mundo, tá bacana, aí você tá bem, tá boneco, aí você tem amigo de tudo quanto é jeito, né? Amigos, né? Aí não é amigo, doutor? né? É complicado. Conhecido. Né? Aí você tem que qualificar ele com outro adjetivo. Isso. Eu tô feliz pela aula que o senhor deu aqui. Imagina. A lição que o senhor deu pra nós aqui de conhecimento. Espero que o senhor, que o senhor volte várias vezes aqui e de repente trazendo um time de amigos aí, indicando pra gente, pessoal que trabalha com o senhor para poder passar esse conhecimento para os nossos ouvintes. É uma honra estar com o Arthur, estar com o Vilar, estar com o Beto aqui, que tenho certeza que o nosso programa tem tudo para já tá dando certo e decolar ainda mais, porque abriu portas e está abrindo para a gente conhecer pessoas como o senhor. Poxa, que, obrigado que deixa feliz aqui o Tomás acertou Tomás de verdade, é um grande querido. irmão. Doutora Fernanda, que está agora Também. no caso da Vitória, tenho certeza que eu desejo para ela Você está com uma profissional. a maior sorte sabe o que tá fazendo. e eu sei que ela tô bem assistido. Tá bem assistido, assessorado. Com certeza. Falando nisso, você não falou dos nossos patrocinadores. Nós Tá na sua mão. não podemos deixar de falar, na verdade. Isso aí. Eu vou começar, sabe com quem, Beto? Uma correta. Entendeu? Então, se você quer um transporte seguro, pontual e que cuida da sua carga como se ela fosse um tesouro, é a correta. Então, conte com a correta. A correta é a sua parceira logística do armazenamento até a chegada, com toda a agilidade que o seu negócio precisa. A correta, porque é o melhor caminho e é o que você leva para frente. Para você que precisa transportar aí a sua carga, né, o seu tesouro, o seu negócio, né, a correta, você entra em contato pelo telefone 11 2951 9591. É o 11 2951 9591. Beto, aqui na nossa Zona Norte, pessoa que quer anunciar no ZN Mais Notícias faz como? Fácil, só falar comigo. 11 99 444 7451. 11 99 444 7451. Só dá um oi lá que a gente dá o retorno. E se quiser patrocinar o nosso Pod Norte, fala com o Arthur. 11 93 493 2920. 11 93 493 2920. E a locação do estúdio também, o Arthur que cuida pra gente. Só dá um toque lá. Exatamente. Nós falamos muito dele aqui, ele é uma das pessoas que ajuda o nosso Pod Norte a trazer pessoas como o senhor aqui, que é o Tomasi, assessoria empresarial, tá lá no mesmo edifício lá, né? Esse nós vamos repetir 2 vezes o endereço em que o senhor vai passar, o do senhor também, hein? É a Avenida Nova Cantareira, 2014, Avenida Nova Cantareira 2014, o telefone lá é o 2283-5934, 2283-5934, assessoria empresarial. Não deixe seu negócio no vermelho, procure o Tomasi lá que ele vai te ensinar o melhor caminho. Dá um abraço pro Tomasi. Gente finíssima. E vamos aqui para o Rei do Óleo. Então, ou seja,
a... É no caminho deles. Exatamente. Aqui na Zona Norte, você vai encontrar Rei do Óleo aqui no Tucuruvi, na Avenida Guapira 1977, Avenida Guapira 1977. O telefone lá é o 91360-9966. 91360-9966. Rei do Óleo tem também no Imirim, na Avenida Direitos Humanos 656, Avenida Direitos Humanos 656. O telefone lá é o 94365-2726. 94365-2726. Tem Rei do Óleo também lá em Jundiaí. Precisou trocar o óleo do carro? Procura lá em Jundiaí, Rua Várzea Paulista 118, Várzea Paulista 118. O telefone lá é o 91110-4000, 91110-4000. Tem Rei do Óleo também, sabe aonde? Lá em Carapicuíba, na Avenida Inocêncio Seráfico, 4451. Inocêncio Seráfico, 4451. O telefone lá é o 96614-7171. 96614-7171, Beto. Não deixando de agradecer a Padaria Canelas. Opa! Nosso amigo Marrom, que sempre nos manda o café aqui, maravilhoso para os nossos convidados. Muito show de bola. E a Padaria Canelas fica onde? Boa pergunta. Eu sou lá do Jaçanã. Fala você. Na Basílio. Praça Erotides de Campos, esquina com a Basílio Alves Morango. Tá lá, Padaria Canelas. Procura o Marrom lá, que ele sempre vai fazer um café maravilhoso para você. Tem um delivery também, né? Tem. Entra lá na rede social, Padaria Canelas, tem toda a informação lá. É isso aí. Doutor, Vamos assistir. mais uma aula. Eu falo que toda vez que a gente vai entrevistar alguém aqui, é uma aula pra gente. Puxa, que bom. A gente extrai de vocês o melhor pra gente poder aprender nessa vida aqui. Que bacana. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco, né? Isso, sobre a nossa então. área. E assim, ó, doutor, eu sei que tem os regulamentos do direito, né? Do que o senhor pode e o que não pode, mas eu acho que assim, ó, as pessoas que querem conversar com o senhor, entender mais do que nós falamos aqui, onde que te encontram? Olha, eu acho que é legal passar o meu Instagram. Show. No Instagram a pessoa Manda aí. consegue me encontrar fácil. Meu Instagram é meu nome, tudo junto, Marcelo, pena com 2 N's, Torini, underline, que é o tracinho embaixo, ADV. Esse é o meu perfil do Instagram, é um perfil que eu alimento ele semanalmente, com assuntos da área da saúde. A pessoa consegue conversar comigo por lá. Legal. Vilar, não Manda aí. vamos esquecer da Ana da Ecoterapia, que vai fazer a festa junina lá na Opa. Ecolife. Aí o Vilar vai falar, mas como esquecer da Ana? A Ana vai fazer, ela tem uma parte que é paga, né? Para crianças, para pessoa que está fazendo ecoterapia, crianças, e tem uma parte que é crianças carentes que fazem a ecoterapia. E ela está precisando de um auxílio lá para poder, quem puder apadrinhar uma criança que não tem condições de pagar a ecoterapia, que é o tratamento com cavalos, que mudou a vida da minha filha não andava e hoje anda. Ela veio aqui no programa, não veio? Isso, ela veio. E Eu eles vão, assisti o episódio. e eles vão fazer uma festa Interessante. junina e lá tá precisando de uma manutenção. Quem puder ajudar lá com ração, né, para os cavalos. Quem puder ajudar com prendas, Sim. né? A gente vai passar o telefone da Ana. Fica ali na Cezefredo Fagundes, pertinho do pesqueiro, em cima do pesqueiro do Arnaldão ali. Exatamente. É isso? O telefone da Ana é o 997 98 3561. 997 98 3561. Generosidade, caridade e ajuda ao próximo. É isso aí. Esse é um lema que todo mundo pode, se todo mundo ajudar um pouco, a gente pode mudar muita coisa, né, doutor? Com certeza. Doutor, considerações finais aí, quem o senhor quiser agradecer, enfim. Bom, eu quero agradecer primeiramente aos meus sócios, o Dr. Tiago Adame, doutora Patrícia Barreto Gaspar. São parceiros aí que a vida colocou a gente na mesma jornada e a gente tem ideais muito parecidos, o que torna nosso negócio próspero e compromissado com o que a gente se predispôs a fazer. Então, hoje a gente tem uma advocacia voltada a um trabalho personalíssimo, somos nós que atendemos nossos clientes, a gente defende muito isso, às vezes até na contramão de uma expansão, de uma estrutura gigantesca, a gente prefere estar ali e conquistar o nosso espaço dessa maneira. E é isso, agradeço vocês também pela oportunidade, foi muito legal estar aqui, conhecê-los, bater esse papo,
Eu me coloco à disposição se vocês tiverem mais dúvidas. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Beto. Mais um dia, gratidão aí. Vamos lá, antes de terminar nosso programa, entra lá, se inscreve no Pod Norte. Exatamente. Aperta o sininho lá para ser avisado quando tiver outra entrevista. E dá essa força pra gente aí, pra gente continuar esse trabalho, dando voz pra Zona Norte, todos os nossos empresários, todo mundo que é envolvido aqui, vem participar. Próxima entrevista é o subprefeito Magal Santana Tucuruvi. Magal Guerra. Show. Sidney Magal Guerra. Você sabia disso, não? Do Sidney Magal. Do Não, o nome Magal dele é sim. Sidney, Do por isso- Sidney não. Por isso que o apelido é Magal. Ah, entendi. Isso aí. Então, É isso semana aí. que vem estaremos aí, meu amigo. Pessoal, termina aí. A gente agradece a todos. Que tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe. Obrigado ao Arthur aí, que é o homem da técnica, né? Exatamente. Sem ele nada funciona. Obrigado aí, parabéns. E a gente vai continuar aí com o Pod Norte. Compartilhe, curte, se inscreva no canal para poder dar essa força pra gente. É isso aí.